Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre merecimento financeiro. Qual é a chave para a gente receber mais, né, e sem culpa? Então, vão me falando da onde vocês são, do Brasil, do mundo. Quem está aqui nessa outra plataforma, me fala também se o som tá bom, se a imagem tá boa. São Caetano, São Paulo, o som tá ótimo. Então vamos lá, deixa eu me posicionar aqui. Quem é a primeira vez na live? Me fala se é a primeira vez, me fala se você é novata, se você é novato. Quem já me acompanha nas lives e já é velhaco aqui, velhaca, me fala também. Hoje, nessa aula, nós vamos entender porque que muita gente às vezes tem dificuldade de receber, porque muita gente. Eu vou só apagar a luz aqui, só um minutinho, gente, calma aí. Ai, ficou melhor, só com a luz daqui da frente. Então, por que muita gente tem dificuldade de receber? Por que muita gente tem dificuldade de manter? E por que muita gente tem dificuldade de expandir a prosperidade? Então, o dinheiro até chega, mas eu não retenho, ou o dinheiro chega e eu não consigo expandir, eu não consigo crescer, parece que tem um limite. Então, é isso que nós vamos falar aqui hoje. Tô vendo que tem bastante gente que é a primeira vez, então essa é a minha deixa para eu me apresentar, senão eu esqueço de fazer isso. Então, eu sou a Josi Vidal, eu sou criadora desses canais de conteúdo chamado Redesenhe Sua Vida. Então, eu tenho aqui no Instagram, eu tenho conteúdo diário, eu tenho o YouTube, onde eu tenho os conteúdos mais longos, né, as aulas, e eu tenho o Spotify também, onde eu tenho os áudios, que é o Dose Diária, que todo mundo tá amando. Então, se você ainda não escutou, depois vai lá no meu direct do Instagram e digita podcast para você receber o episódio do dia. Então, aqui você vai aprender sobre como identificar os seus padrões, como fazer para que você fortaleça a sua identidade e a partir disso, como que você vai redesenhar a sua vida de forma intencional. Então, primeiro a gente identifica os padrões que a gente está repetindo, as crenças que estão contando a nossa história, a gente fortalece a nossa identidade e a partir disso a gente cria com intenção, né? A gente redesenha com intenção. Muitas vezes a gente está achando que a nossa vida não pode ser criada com intenção, a partir da nossa intenção, a partir dos nossos desejos, e sim que a vida é uma consequência daquilo que vai acontecendo, né? E não. Então, se você quer aprender a expandir a sua mente, a redesenhar a sua vida, me siga para mais, né? Não se esqueça de deixar o seu like aqui no canal, de escrever no chat durante a live, de mandar emoji, o que vocês quiserem. Quanto mais interação, mais essa live chega para outras pessoas. Então, hoje nós vamos compreender principalmente essas questões de merecimento. Por que o merecimento? Muitas vezes a gente acredita que o problema está fora. Ah, Jô, o dinheiro não vem para mim. Mas não é o fora que você precisa olhar, é o dentro que você precisa olhar. E um dos primeiros pilares que você precisa ver é o merecimento. Como anda o meu nível de merecimento? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje nessa live. Então, primeira reflexão, todo mundo já pegou papel e caneta? Peguem, porque a minha aula, né, ela é prática, então você precisa escrever. Eu tenho bastante gente que me manda no direct, né, Jo, eu tenho um caderno só para suas aulas, só para suas lives, tá? É isso aí. Então, pega papel e caneta para você tomar nota das coisas importantes. Então, primeira coisa, vamos fazer uma reflexão aqui. Se você recebesse 100 mil reais hoje,
você se sentiria completamente tranquila para receber esse dinheiro? Responda honestamente aí no teu caderno, de 0 a 10. Se alguém depositasse 100 mil na minha conta, eu estaria completamente tranquila para receber esse dinheiro? Ou será que ia surgir dúvidas do tipo, será que eu mereço? Será que tenho medo de perder esse dinheiro? Será que é muito bom para ser verdade? Esse dinheiro vai vir com muita responsabilidade, esse dinheiro vai vir com muita carga. As pessoas vão me julgar. O que a minha família vai pensar de mim se eu aceitar esse dinheiro? Ou as pessoas vão vir atrás de mim pedindo dinheiro, já que agora eu vou ter dinheiro. O que está surgindo aí no caderno de vocês? A gente entender os padrões é um dos pilares fundamentais para a gente conseguir fazer a transformação, a identificação das crenças, a identificação dos padrões, para que a gente reformule isso. Então é importante que você seja honesta. Então, de 0 a 10, coloca aqui para mim no chat. Se você recebesse 100 mil reais hoje, de 0 a 10, quanto você se sentiria tranquila em relação a isso? E anota os medos que surgiram. Quais são os medos? É a família me pedir emprestada? É o julgamento? É o merecimento? É o medo de perder? É o medo da quanto isso vai me custar? Aqui, ó, já surgiram algumas coisas. Não seguro o dinheiro que recebo e pior, me endivido, que dificulta a minha vida. Essa live vai ficar gravada? Vai ficar gravada. Ó, então aqui o Jorge até falou, dependeria de quem depositou. Então, vamos entender um pouquinho sobre merecimento. Vamos falar sobre merecimento hoje? Entenda que merecimento não é recompensa. Merecimento é a nossa capacidade interna de aceitar as coisas boas sem culpa. Então, merecimento não é recompensa, né? Tem muita gente que fala, vou comer um docinho porque eu mereço. Hoje eu não vou na academia porque eu mereço um descanso. Eu vou comprar essa blusinha porque eu mereço. Então, merecimento não é recompensa. Cuidado, merecimento não é recompensa. Merecimento é a sua capacidade interna de aceitar as coisas boas sem culpa. E é quando eu falo as coisas boas, eu estou ampliando isso para tudo. Para dinheiro, para prosperidade, para abundância, para oportunidades, para carinho, para amor, para tudo. Então, quem acredita que merece, recebe sem desconforto. E recebe sem desconforto não só dinheiro, mas elogios, oportunidades, ajuda. Quem acredita que merece, cobra o valor correto pelo seu trabalho. Cobra o valor que o seu trabalho realmente vale. Quem acredita que merece, investe em si mesma. Cuida de si mesma. Quem acredita que merece, aceita oportunidades e não sente a necessidade de provar o seu valor o tempo inteiro.
E eu quero propor um exercício aqui para vocês. Eu quero que você escreva no teu caderno: eu mereço ganhar. E aí você coloca, completa. O que você merece ganhar? Eu mereço cobrar. E quanto você merece cobrar? Você merece descansar. E você merece descansar porque você merece descansar. Você merece prosperar. Por que você merece prosperar? Escreve aí no seu caderno. E eu quero trazer o merecimento nessa live lá do início da nossa concepção. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar como quantas pessoas tiveram que nascer e se relacionar para que você estivesse aqui hoje? Quantas pessoas tiveram que nascer, sobreviver, lutar para que você estivesse aqui hoje? E você já parou para pensar que os seus pais precisaram de uma única relação para que você estivesse aqui hoje? Só o fato de você estar vivo, viva hoje, já te faz um milagre. E se você é um milagre, por que que às vezes você está vivendo a vida em tão pouco? Por que que você coloca a régua às vezes lá embaixo? E eu quero que você escreva no seu caderno rapidamente aí, que você faça essa reflexão. Quantas pessoas tiveram que se encontrar, sobreviver, lutarem para que eu tivesse aqui? Quantas histórias tiveram que acontecer para que eu tivesse aqui? E que você faça uma breve oração, vamos dizer assim, a todos esses antepassados. E se você começar a pensar diferente, e se você fosse honrar todas essas pessoas, será que você estaria vivendo a vida tão pequena como você está vivendo hoje? Faz essa reflexão. Se caiu uma ficha aí em você, se você expandiu, escreve aí no chat. Expandir. Escreve aí, expandir. Faz essa reflexão e escreve aí no teu caderno. Quem expandiu? Como que nasce a falta de merecimento? Jô, como que nasce a falta de merecimento? A falta de merecimento nasce, né, das crenças aprendidas. Então, vamos lá. A gente é criança. Eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Imagina uma águia que ela foi chocada, colocaram o ovinho da águia junto com as galinhas. E ela então foi chocada ali por uma galinha e ela nasceu. E o galinheiro ali não tem espelho. Então a águia, ela não consegue perceber que ela é diferente. Ela acha que ela é uma galinha. Então ela cisca como uma galinha, ela come os milho que nem a galinha, ela dá aquele voo curtinho igual as galinhas, porque ninguém disse para a águia que ela não era uma galinha, que ela era uma águia. Ela aprendeu o que ela viu, o espelho dela ali, não tinha espelho, né? Então o que ela via eram as galinhas, então ela acha que ela é uma galinha. Então quando a gente é criança e os adultos falam o que os adultos falam, sem julgamento, a gente acredita
que aquilo é a verdade. Do mesmo jeito que a águia ali achava que ela era uma galinha, que ela não via a diferença. Então, quando a gente é pequeno e o adulto fala pra gente: ai, você é egoísta, você é ganancioso, você é preguiçoso, você é atrapalhado. Você acha que aquilo é verdade e você acredita naquilo, porque você é criança e você não tem outras referências. Então, quando a gente é criança e a gente escuta, ai, dinheiro não nasce em árvore. Primeiro os outros. Quem tem dinheiro muda. Quem tem dinheiro é arrogante. Quem tem dinheiro não vai para o céu. Você precisa sofrer para vencer. É feio querer ganhar muito. Para ser humilde, você precisa viver com pouco. Que a espiritualidade é diferente de dinheiro e prosperidade, né? Quem é espiritual é aquela pessoa pobre, né? Enfim. Tá fazendo sentido aí? Expandiu? E aí eu te pergunto, quem passou para você as informações sobre dinheiro e prosperidade eram pessoas bem-sucedidas em termos de prosperidade financeira? Escreve aí. Quem criou em você a programação mental de dinheiro era uma pessoa bem-sucedida financeiramente ou não? Expandiu aí ou não expandiu? Escreve aí. Então, sinais de falta de merecimento, dificuldade de cobrar, descontos, né? A pessoa dá muito desconto, medo de vender, medo de aparecer, medo de falar do seu produto, medo de encher a agenda, culpa ao comprar algo para si, sensação de nunca fazer o suficiente, trabalhar demais, aceitar menos do que vale, agradecer por receber pouco. E isso vem de uma coisa muito importante também. Lá na nossa infância, a gente aprendeu outra coisa. A gente aprendeu que para a gente ser visto, para a gente ser amado, a gente aprendeu que o nosso valor era igual a fazer. Então eu precisava fazer para merecer. Eu precisava fazer para merecer atenção, para merecer carinho, para merecer amor. E aí você cresce aprendendo que você precisa fazer para merecer. Quem expandiu aí? Quem expandiu? Quem tem essa crença de que eu preciso fazer para merecer? Se você é um milagre, se tantas pessoas precisaram se encontrar para que você nascesse, por que que você precisa fazer para merecer? Você já é um milagre. E eu quero acrescentar mais uma coisa que é interessante também. Cada pessoa, cada antepassado seu, os seus bisavós, os seus tataravós, milhares de pessoas precisaram se relacionar, precisaram nascer, precisaram escolher
precisaram sobreviver para que você estivesse aqui hoje. Então, por que na sua cabeça, na sua identidade, você precisa fazer para merecer? Quem expandiu? Tem uma coisa interessante que eu estava lendo, uma pesquisa científica, que estava explicando que antes eles acreditavam que o espermatozoide mais rápido era o que fecundava o óvulo. E hoje já se descobriu que quando o óvulo está com aquele monte de espermatozoides em volta, o óvulo ele faz uma análise genética, né, química, enfim. E ele deixa entrar, ele deixa fecundar, ele se deixa fecundar pelo espermatozoide, que ele é mais, ele é melhor quimicamente, biologicamente. Então, olha que interessante. Você não é o espermatozoide mais rápido. Você é o melhor da sua mãe e o melhor do seu pai. E ontem à noite, meu filho estava lendo pra gente, meu filho caçula, e ele estava lendo, a gente está lendo à noite o Harry Potter. E ele tá lendo, óbvio, ele lê em inglês, né? A primeira língua dele é o inglês. E eu tava olhando para ele e tava pensando, né? Nossa, que perfeição esse meu filho, né? A cor do cabelo, eu tava olhando o dourado no cachinho, eu tava olhando ele ler, e eu tava pensando nisso, falando assim, nossa, ele lendo assim perfeitamente em inglês é o meu sonho, né? Meu sonho tá realizado nele. Ele hoje tem 10 anos e ele já fala inglês perfeito. E eu tava pensando justamente nisso, como ele é o melhor de mim e o melhor do pai dele. E a mesma coisa o meu filho mais velho. Como o meu filho mais velho já está com 18 anos, financeiramente melhor preparado do que eu estava com a idade dele. Né? Então, como ele já é melhor do que eu, se eu tivesse o conhecimento que ele tem hoje, lá atrás, se eu tivesse o inglês que meu filho tem hoje, lá atrás. Então, eu estava observando justamente isso, como os meus filhos já são uma versão melhor de mim. E eu fiquei muito feliz, fiquei muito grata com isso. E aí eu lembrei dessa pesquisa e eu falei assim, eu também sou. Eu também sou a versão melhorada do meu pai e da minha mãe. Faz sentido? Não? Essa luz fica incomodando, tá lacrimejando meus olhos. Quem expandiu? Escreve aí no chat, expandi. Então, você é um milagre, porque para você nascer, todas essas pessoas tiveram que se encontrar. Você já é a versão geneticamente, biologicamente melhor que o seu pai, que a sua mãe, que as gerações anteriores. O porquê você ainda precisa provar. Por que você ainda precisa provar que você é boa, que você é bom? Por que você precisa provar que você merece? Por que você precisa provar que você trabalha bem, faz um bom trabalho? Por que você precisa provar que você ama aquela pessoa, as pessoas? Por que você precisa provar que você é uma boa mãe? Por que você precisa provar que você é uma boa esposa? Por que você precisa provar que você é um bom profissional? Por que você precisa provar, 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 provar? É isso que a gente acaba acreditando. A gente acaba acreditando
que o fazer é igual a ser. Eu faço, então eu sou. Quem expandiu? O sou, o ser, tem que vir primeiro. Então, quantas vezes você acredita que você só vai ser suficiente quando você ganhar mais? Quantas vezes você acredita que você só vai ser suficiente quando você emagrecer? Quantas vezes você acreditou que para ser suficiente você precisa fazer mais um curso? Que para ser suficiente você precisa ter mais seguidores? Que para ser suficiente você precisa ganhar mais dinheiro? Nós fomos condicionados a fazer, fazer, e isso vai ser igual a merecer. E quando eu falo merecer, engloba merecer tudo: merecer amor, merecer sucesso, merecer prosperidade, merecer dinheiro, merecer descanso. Quem expandiu? Digita aí para mim no chat. Quem expandiu? Então, como nasce a escassez dentro de nós? Nós, enquanto criança, a gente aprende. Eu só ganho atenção quando eu me comporto. Eu só ganho amor quando eu me comporto. Eu só ganho presente de Natal quando eu sou a boa menina, afinal é isso que o Papai Noel diz. Eu só recebo amor quando eu agrado, quando eu me enquadro, quando eu faço tudo certo. Eu só sou elogiada quando eu tiro boas notas. Eu só sou elogiada quando eu tiro boas notas. Eu só descanso quando eu termino tudo. Eu só descanso quando eu termino tudo. Hoje nós temos uma legião de mulheres que não conseguem descansar. Além do trabalho, além do corpo físico, ela também precisa dar conta de toda a casa. Eu só recebo quando eu entrego. Eu preciso estar sempre entregando algo. Quando eu entrego, aí eu vou receber. Fez sentido? Quem expandiu? Escreve aí, vocês estão dormindo? E sem perceber, você cresce e continua fazendo igual. Só que hoje você faz igual no trabalho, nos relacionamentos, no dinheiro. No sistema nervoso, o que o dinheiro significa para você? Vou repetir a pergunta. No sistema nervoso, o que o dinheiro significa para você? Para alguns, o dinheiro vai significar segurança, proteção, liberdade, status, pertencimento. O que o dinheiro significa para você? Põe aí no seu caderno. Para quem está fazendo sentido, né? Para quem está dentro do método Redesenhe Sua Vida, vai lá e faz, né? Tem o módulo Redesenhe Sua Prosperidade, vai lá no módulo Redesenhe Sua Prosperidade e assista às aulas do ciclo da prosperidade. Lá você vai encontrar as técnicas que você precisa fazer para desbloquear o dinheiro. Assista também o módulo de merecimento, né? Para aumentar o seu nível de merecimento. Ouça o áudio binaural que tem lá de abundância, também está disponível, está tudo dentro desse módulo, que é o módulo Redesenha Sua Prosperidade. Vai lá no método Redesenha, né, dentro da minha comunidade, e assiste o módulo Redesenha Sua Prosperidade.
Lá vão ter todas as técnicas que você precisa para redesenhar a sua prosperidade. Esse é o nosso tema de julho, né, do mês. Esse é o tema desse mês, dentro do método Redesenho. Então, vai lá e assista. Assista também, faça a aula de EFT para dinheiro. Tá dentro do ciclo da prosperidade. É só você ir lá e assistir. Agora, vamos lá, então. Se o sistema nervoso significa, se para o dinheiro significa para você segurança, proteção, liberdade, status, pertencimento. Só que durante anos você ouviu o seu pai e sua mãe brigando sobre o dinheiro. Você associou o dinheiro, você pode ter associado o dinheiro à briga, você pode ter associado o dinheiro à culpa, você pode ter associado o dinheiro à ganância. Você pode ter associado o dinheiro a abandono. Você pode ter associado o dinheiro à responsabilidade. Então, o teu cérebro acaba entendendo o dinheiro como ameaça. Então, põe aí no teu caderno. Quando eu era criança, eu via o dinheiro como? Escreve rápido, sem pensar. Na minha família era briga. Na minha família era ganância. Na minha família era responsabilidade. Como que era na família de vocês? Escreve aqui para mim no chat. Escreve para mim aqui no chat. Para você, o seu sistema nervoso associou dinheiro a... Como que era na tua família? Se para você, se na tua família, lá quando você era criança, tá? Fazendo uma análise das crenças que você criou, então viaja no tempo e espaço e pensa você lá criança, como que você via o dinheiro? Aqui, ó. Luiz escreveu uma luta diária. Ó, a Rosana já foi o oposto. Dinheiro era alegria para usufruir e para ajudar as pessoas. Excelente. Então, o que acontece? Quando a gente acredita, quando o nosso sistema nervoso acredita que o dinheiro é uma ameaça, a gente acaba se protegendo. Adivinha contra o quê? Quem expandiu aí? Então, eu quero que você escreva aí no teu caderno. Vamos fazer um exercício. Escreve aí no teu caderno. Quem eu precisava ser para receber amor? Ah, eu precisava ser a boa menina. Quem eu precisava ser para receber atenção? Eu precisava lavar a louça e fazer os que eu tinha que fazer lá. Quem eu precisava ser para ser elogiada? Eu precisava ser perfeita. Quem eu precisava ser para ser aceita? Precisava ser perfeita, né? E eu quero que você pergunte: essa pessoa ainda mora em mim? Essa pessoa ainda mora em mim? Ó, a Rô escreveu aqui, mas não há alegria, mas se não há alegria, não há dinheiro. Minha mãe faleceu e eu entrei em dívidas. Tem algo a ver? Tem. Provavelmente a sua mãe era a sua alegria, né? Você associou ela. Me chama depois lá
no WhatsApp para a gente conversar. Então eu quero que você perceba que você tá fazendo, né? Valor é igual a merecer. Então eu preciso trocar isso. O seu valor não aumenta quando você ganha mais. O seu valor já existia antes mesmo do seu primeiro salário. Então vamos fazer uma visualização guiada. Eu quero que você feche os olhos. Respira fundo. Podemos fazer a respiração 4, 7, 8. Puxa o ar pelo nariz, contando até 4. Segura no pulmão, contando até 7. E solta, contando até 8. Toda vez que você se sentir ansioso, ansiosa, por causa de dinheiro, você pode fazer essa respiração. Puxa o ar pelo nariz, segura, contando até 7, e solta. Quando você soltar pela boca, contando até 8, faz esse barulho assim, ó. Como se você estivesse tirando todo o peso dentro de você, toda a carga negativa, todas as crenças ruins em relação ao dinheiro. Mais uma vez, faz essa respiração. Agora, respira normalmente enquanto você ouve a minha voz. E eu quero que você imagine a mulher, né, o homem, que é você e que você sabe que merece, que ele sabe o quanto ele vale. Como seria essa pessoa? Como seria essa versão sua? Como ela anda? Como ela fala? Como ela vende os seus produtos, serviços, trabalho? Como ela recebe dinheiro, presentes, oportunidades, elogios? Como ela investe? Como ela descansa? Como ela reage quando entra dinheiro? E eu quero que você repita para si mesma: eu não preciso provar o meu valor. Meu valor não depende da minha produtividade. Meu valor não depende da opinião das outras pessoas. Meu valor não depende de quanto eu ganho. Eu permito receber. Eu permito prosperar. Eu permito viver uma vida abundante. Abre os olhos. E eu quero que você monte 2 colunas no seu folha de papel. Do lado esquerdo, você vai escrever a mulher que acredita que precisa merecer, o homem que acredita que precisa merecer. E do lado direito, você vai escrever a mulher ou o homem que sabe que já merece. E aí você vai escrever: o que eu acreditava que precisava fazer para merecer, e agora eu
já sabendo o que eu mereço, o que vai ser diferente? Quem percebeu que tinha questões de merecimento? Eu quero propor um exercício. Eu quero que você escreva aí no seu caderno. E se eu realmente prosperasse? O que poderia acontecer de ruim? E se eu realmente prosperasse, o que poderia acontecer de ruim? Aí você vai perceber muitos bloqueios que estão te prendendo. Então, por exemplo, se eu prosperasse, o que poderia acontecer de ruim? As pessoas me pedirem dinheiro, eu ser assaltado, me afastar da minha família, me afastar dos meus amigos, ser julgado porque estão achando que eu sou ganancioso, ir pro inferno, sei lá. O que você acredita? O que poderia ser de ruim? Qual o lado ruim de eu prosperar? E aí você vai perceber algumas crenças que estão te bloqueando. Tá fazendo sentido? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui, não. Ui. Quem expandiu? Escreve aí, expandir, expandir, expandir. Para quem está dentro do método Redesenhe Sua Vida, lá da minha comunidade, então, recapitulando, vai lá no módulo de merecimento, faz o módulo de merecimento, faz o módulo ciclo da prosperidade e ouça os áudios bineurais que estão lá. Tudo isso está dentro do módulo Redesenhe Sua Prosperidade. Então, entra lá para você ouvir. Quais foram os ensinamentos que vocês captaram aqui hoje, nessa sessão, nessa aula? Quem quer compartilhar? Para mim, o principal ensinamento que eu quero trazer para vocês, o principal insight, é você ter a consciência de que você é o milagre, é você ter a consciência de que você é a melhor versão do seu pai e da sua mãe, sempre lembrando que nós somos 50% pai, 50% mãe. Ai, João, mas eu não tenho convívio com meu pai, ou eu não sei quem é minha mãe, enfim, não sei qual que é a sua história. Independente disso, você é 50% pai, 50% mãe. E eu gosto de acreditar, aí é crença, eu sou a melhor versão do meu pai e da minha mãe. Então eu estou trazendo o melhor dos dois, né? Falando de genética, falando de corpo. Que mais? Que mais importante do que fazer é ser. Então, se eu sou merecedora, se eu acredito que eu sou merecedora, eu não preciso fazer coisas para isso. Aqui, ó, vamos ver. A Rô compartilhou com a gente. O meu valor não depende de nada. Eu
Eu tenho o meu valor como eu sou a melhor versão dos meus pais. Interessante. E aqui também, aqui, ó. Qual é a parte negativa de prosperar? Eu teria medo de dar dinheiro e de repente ficar sem, acabar com o dinheiro. As pessoas me pedindo, eu teria que dizer não, eu teria que dar limites. As pessoas iam achar que eu sou exibida. E tem mais uma coisa que eu quero terminar essa live, que é o seguinte: ninguém precisa dar pra gente a permissão de viver. E eu vou dar um exemplo muito interessante, que é isso aqui, ó. Imagina, aqui é o copo. Imagina que eu falo assim pra vocês: eu tô com sede. Nossa, eu tô com uma sede. Aí você pega e fala assim: tá aqui, Jô, um copo d'água, tá aqui, ó, te dou o copo d'água. Eu tô com o copo na mão, mas eu ainda tô com sede. Para matar a minha sede, eu preciso tomar água. No momento da concepção, a gente ganhou a vida. É o copo. Eu ganhei a vida, você ganhou a vida, cada um aqui ganhou a vida. No momento da concepção, a vida foi dada pra gente. Mas a gente precisa tomar a vida. Tomar a vida pra gente. Tomar essa vida que foi nos dada. Sem a permissão de ninguém. A gente precisa dar a permissão é nossa. Então, quando eu falo para você, você é um milagre, você precisa tomar esse milagre para você. Tomar a vida para você é você viver a vida no seu máximo. Se você parar para pensar e mudar a crença e colocar a crença nova de que eu sou um milagre, eu sou um milagre, eu sou o melhor do meu pai e da minha mãe, isso já te dá essa permissão de avançar, essa permissão de ir para o mundo. Então você vai para o mundo tomando a vida para você. Toma a vida para você. Não deixe que ninguém fale quem você precisa ser. Não deixe que as galinhas façam com que a águia que existe em você vire uma galinha. Você nasceu puro, né? Pura, sem crenças, sem correntes. Mas as correntes foram colocadas em você, não de propósito. Não estou procurando culpados aqui. O que eu estou querendo dizer é que você tem a responsabilidade, você identificou muitas coisas aqui nessa live. E a sua responsabilidade é: como eu mudo isso? Então, eu entendo, primeiro, eu ganho o entendimento de que foi criado em mim espelhos, né? Então, as pessoas que, conforme eu cresci, as pessoas colocaram em mim as crenças delas. Ok, cresci com essas crenças, cheguei aqui, agora eu entendi. E agora eu posso mudar. Agora eu posso reprogramar a minha mente. Eu posso redesenhar a minha vida do jeito que eu quiser. Porque essas crenças que eu acreditava que eram verdades são espelhos que os outros colocaram em mim. Talvez eu seja uma águia e eu fui criada por galinhas. Quem estava aqui desde o começo entendeu a parábola. Então, quando eu falo para você, você é um milagre? Você é o melhor do seu pai, da sua mãe?
Você é muito mais especial do que talvez você tenha entendido até hoje. Então, quando você se coloca nessa posição, você é capaz de mudar. E a minha pergunta para você é: agora que você identificou, ou quem já tinha identificado as crenças, o que você está fazendo diferente? Ou o que você vai fazer diferente? A partir de agora, a partir de hoje, a partir de amanhã. Então eu entendo aonde estão as minhas limitações, que são as crenças que eu cresci, mas o que eu vou fazer com isso? Como eu vou mudar isso? Então todo dia a pergunta é: qual a nova crença eu estou colocando na minha identidade? Qual é a minha nova identidade? Fica a reflexão para vocês. Quem está dentro da minha comunidade, quem está dentro lá do Método Redesenho, vai lá no Ciclo da Prosperidade, vai lá no áudio binaural para você assistir, para você ouvir, né? Na verdade, o áudio você ouve as aulas dentro do Ciclo da Prosperidade, você assiste, vai lá, faz as técnicas que eu recomendo para prosperidade nesse mês de julho. Quem não faz parte do Método Redesenhe Sua Vida, me chama lá no direct, escreve 10 para você conversar comigo e eu te explicar como funciona. Vai lá no meu direct do Instagram e escreve 10. E lá eu te explico como funciona, como que você faz para entrar. Um beijo de luz. Tchau, tchau.